Já é o nome artístico. Deus é o dono do lugar, que quem fala é Everson Montanha. Estou aqui do lado com a minha nova parceira, Aline de Paula, né? E a gente vai trazer uma pessoa muito especial. Para mim, eu falei para ele que eu falei que visualmente parece um roqueiro. Você vai ter a sua própria conclusão e usa o espaço para comentários para falar, né, sobre essa questão. Alex Alves, normalmente eu deixo você apresentar, mas traz aí os dotes dele aí. Alex Alves, meu irmão, super orgulhosa. Cantor, baterista, compositor, tem bandas, né, de cover, Tributo a Los Hermanos, Aldibambas, a Pit, Legião, né, e as bandas autorais, né, que é a banda Os Cambal, Spotify, Música e Gatos do Telhado, que também Isso, é outra tá no banda Spotify. dele. Tá no Spotify. Maravilha, Alex Alves, obrigado aí, cara, pela Eu que agradeço. Foi uma entrevista inusitada, ela trouxe ele para acompanhá-la e eu falei, na verdade eu já tinha me falado algumas questões que ele tinha como talento, né? E a gente falou, traz ele que quem sabe se dá para espremer lá e colocar ele no... Ele tinha me sugerido trazer alguns convidados. Aí eu falei, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi meu irmão, que é o talento aí da família. Fala aí, como é que é essa questão desse talento aí? Fala um pouquinho aí desses 11 aí que tu... Ela joga nos 11 no campo dela lá. E você? Cara, além de músico, eu sou professor na FATEC. Hoje eu estou lotado lá na FATEC de Nilópolis. Lá eu dou aula de refrigeração, dou aula de logística. Logística pela minha parte de graduação, minha área técnica, refrigeração. Ou seja, além de dar aula, eu também mexo com essas partes de refrigeração, faço consultoria de logística, trabalho em empresas também de logística, entrego muito, vocês gostam de comprar aí Shopee, Shein, etc, né? E a parte musical, que é o que eu gosto, que completa também financeiramente, inclusive. E hoje eu trago vários tributos na área da música aí, né? Eu fiz diversas parcerias e ao longo do tempo eu era baterista, sou baterista, me vi na posição de cantar também, tocar outros instrumentos e tá sendo bem legal. Show de bola, show de bola. Hoje a gente vai focar na questão da música, né? Até porque claro. hoje a gente está abrindo mais ou menos o musical, que a gente vai fechar musical também, com a banda Paradox, que vai estar aí mais tarde. Mas me fala um pouquinho, cara, como é que foi, assim, questão de o primeiro contato com a música, né? Que instrumento que você costuma tocar, que aprendeu primeiro? Correto. É autodidata, não é? Conta um pouquinho dessa trajetória. Sim, sou autodidata, nunca fiz aula de bateria, de canto, de violão, mas eu comecei por influência demais por vizinho. Tinha um vizinho lá em casa que era do rock, inclusive, que vinha com músicos e tal, e violão. Eu comecei a ter essa percepção musical. Então aí logo em seguida comprei um violão, depois ganhei uma batera, e a gente foi andando nesse caminho aí Montou e a primeira banda, né? montei a primeira banda, inclusive era uma banda que tocava na escola, né? Na época eu ainda estudava lá no segundo grau, na questão dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E essa banda era uma banda no jogral, um teatro junto com música, e nós tocávamos junto com teatro, que era um texto famoso de um índio da época, e nós rodamos todas as escolas do Rio de Janeiro, públicas no caso. Eu saí do Rangel, juntava alguns com o pessoal do João Luiz e outras escolas, e isso era tocado aí por uma diretora, Leni Bandeira, se não me engano o nome dela. Nossa. E a partir daí que essa banda dissolveu, né, porque foi um ano dessa questão de descobrimento, 99 para 2000 ali, e depois essa banda a gente começou a tocar, né, sem a questão do jogral, sem o teatro, e caímos no mundo. Então começou mais ou menos por aí, nessa fase final de 90 para 2000. No auge do... Como é que é o nome? Do rock nacional, né? Sim, sim, a gente estava sendo ali, 90, na verdade o auge do rock nacional foi ali naquela década de 80, né? 90 teve ainda alguma coisa, teve aquela explosão do pagode e tal, mas algumas bandas noventistas, por exemplo, o Raimundos veio da década de 90, aí veio o próprio Los Hermanos, teve ainda alguma coisa, mas... Foi uma espécie de consolidação, né? Sim, sim, sim. Aí hoje em dia o rock ele tá muito independente, né? Mudou um pouco essa linhagem, que é um pouco diferente daquele rock raiz que a gente chama dos anos 80. Tá um pouco mudado. Então muita coisa eletrônica, né? Muita gente tocando com DJ. O próprio sopro, que não era tão comum no rock, eram bandas pontuais, tem se usado muito sopro, só que o sopro no rock ele era muito utilizado para aquelas coisas pontuais de,
vamos dizer assim, de marcação, ou o Paralamas usa, pá, 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 hoje no rock eles usam aquela linha mais melódica que se assemelha mais ao trombone no samba, aquela linha mais melódica, ou seja, tem o rock deixou entrar outras influências de MPB, de samba, entre outros, né? O que eu acho bem legal também. Eu tava comentando aqui no bastidor aqui com ele sobre essa questão. Pode preparar a próxima pergunta aí. Não, porque eu me empolgo um pouquinho com relação a essa questão de rock. Porque, na verdade, a gente vive aí. Eu que gosto de Iron Maiden, por exemplo, tá vendo uma banda que vai encerrar. Não tem como. Eles ficando velho, né? Então, a questão do tempo, eles vão encerrar. Se eles tivessem mais fôlego, mais 10 anos de sobrevida, eles estariam. Rolling Stone, né? Então você vê, você falou do Los Hermanos, por exemplo, que são bandas que os integrantes ainda estão vivos, estão por aí, se reúnem de vez em quando, mas você vive muito do passado. Sim. Você não tem uma renovação. É verdade. Né? E assim, tu acha que a indústria fonográfica, isso eu estava conversando inclusive nessa live que eu fiz com o Paradox, tu acha que isso dificultou também, cara? Porque eu fiz um programa de rádio, eu não consegui achar uma banda de rock que eu pudesse levar pro meu programa, por exemplo. Né? Eu também tenho visto também essas bandas de garagem que eram, na tua época, era mais frequente, não tem mais. O que eu acho é o seguinte, a maneira de fazer o rock e a música no geral, ela mudou, né? Antigamente se vendia disco, se vendia o CD, com muita coisa a globalização passou por cima, né? A gente tinha um telefone, por exemplo, que era alugado, quem tinha um telefone, uma linha telefônica era caríssima na época, não sei se vocês lembram, e hoje em dia eles te dão uma linha telefônica. Meio que passou por isso também a globalização, acabaram com disco, acabaram com CD, então hoje o músico ele não vive mais de gravação, de CD, hoje são a parte dos streams, da internet. E hoje você consegue montar um estúdio, gravar o seu próprio som, ficou uma coisa mais intimista. E com isso também surgiram muitos outros artistas e a mídia eu acho que vai escolhendo o que está relevante no momento, é o sertanejo, por exemplo, que também é uma coisa que eu acho legal, mas eu gosto mais do sertanejo raiz. E eu não querendo julgar, mas não acho que está hoje aí sertanejo seja... ou seja, é uma coisa que ficou um pop, é uma coisa mais misturada, como o funk também vem passando por uma transformação de pop e ganhando também o mundo e tal. Mas falando do rock pontualmente, existe sim bandas relevantes, mas você tem que fuçar ali na internet, no Spotify e tudo mais. Hoje o Spotify é segregado, né? Você quero rock. Então, se você botar lá no Spotify rock, banda independente, você vai escutar milhões de bandas super relevantes. Só que hoje não é interessante para a mídia como isso aí, como foi nos anos 80, no caso. E aí por isso da importância de canais, assim como o canal do Montanha, o Monte Webcast, inclusive, para abrir espaço para essa galera poder falar. Né? Sim, super. Porque se você olhar, realmente a mídia, ela vai escolher o que... o que vende mais, o que dá mais visualização. Hoje no Brasil, a crítica é o seguinte, hoje vale mais uma bunda balançando do que um cara tocando. Vamos colocar assim, é o que dá, é o visual, é toda a estrutura que a mídia vem colocando nisso. É o que vende mais. É o que vende. Então, se você botar um cara com essa fuça aqui, barbura tocando, não vai vender, não vai ter like de repente. Então, e o rock vai pela linha da poesia, eles conquistam pelo trabalho em si, não pelo visual. Algumas coisas, inclusive, também, né, dessa parte sensual, tem sim sua relevância na parte musical. Mas, como eu disse, a mídia ela vai escolhendo quem ela vai colocando. Né? É a chamada do show, né, que você vai fazer agora no Raízes. Mas isso aí é o trecho da banda original. Isso, o trecho da banda original, Golpes de Pincel é a banda de tributo. Então, falando um pouco sobre tributo, a gente hoje o tributo virou uma coisa saudosista que o rock caiu mais por esse nicho de tributos que, como as bandas, o Los Hermanos não toca há muito tempo, outras bandas também não tocam há muito tempo, e a gente costuma fazer tributos em homenagem a esse cantor. Primeiro que a gente é fã, segundo que consegue reunir um público maior do rock, segregado, mas Então hoje a gente faz, esse daí é um tributo que vai acontecer no dia 23/9 no Raízes Nova Iguaçu, quem quiser ir tá convidado, beleza? Falar que assistiu aqui o podcast, a gente consegue lá um desconto, uns convites aí. Posso vir depois, de repente, sem sortear uns convites. Pode vir. Onde vai ser mesmo? Vai ser no Raízes Nova Iguaçu, um pub bem legal que tem lá.
que é ao lado da prefeitura de Nova Iguaçu. Muito bom mesmo. E assim, além desse tributo Los Hermanos, nós temos o tributo dos Bambas, né, que traz o saudosismo do Tim Maia, Benito de Paula, Bebeto, que é para a linha do samba rock. Então aí quem canta aí hoje é o Claudinho, que é músico também de Mesquita, aí eu faço batera nesse caso. Tem o tributo da Pitty, quem canta é a Sheila Lopes, também é bem legal. Tem mais outro, o meu trabalho autoral é o Escambau. Eu ia perguntar isso agora. Você deixa essa pergunta já no bico, por quê? Eu quero que tu faça uma entrevista já para revista, já falando sobre esses tributos aí. Acho que é interessante. Tá ótimo. Deixa aí a gente consegue destrinchar um pouco mais. Mas pode fazer a pergunta. Não, eu ia falar para ele, perguntar como foi esse trabalho autoral, como que surgiu essa ideia, né? Como que começou. E o que está acontecendo agora? Se já tem gravado, se já está disponível? Sim, o trabalho autoral, ele foi feito também na base do empirismo, né? Eu chamei amigos para... Assim, eu poderia até gravar os instrumentos por canal, eu mesmo fazendo tudo, mas eu achei mais legal chamar os músicos, os amigos. Então, eu achava a parte dos, por exemplo, o solo da música, eu puxei um cara só para chegar lá e fazer o solo, o outro fez a base. Então foi meio da maneira que eu gostaria que fosse, mas com os amigos. Então hoje tem uma música gravada aí que é Gatos no Telhado, tá no Spotify, quem quiser lá, tá no YouTube e tal. O nome da banda é o Escambau, que é o trabalho autoral, porque a gente faz tributo, faz homenagem, mas a gente quer ter o nosso som, quer escutar alguma coisa que você se identifique ali. Não, né? e vou te falar, essa banda que eu falei do Paradox, pô, você... parar para escutar letras, certas letras. Eu recentemente fiz uma live também com Alexandre Touquinho, lá da região dos Lagos. Cara, os caras são impressionantes as músicas que os caras fazem. E assim, vamos dizer, o Spotify lhe dá essa visibilidade, mas se você me mandar, Sim. eu não consigo descobrir, entendeu? Assim, eu tenho que forçar porque Como você falou, me trazer a lembrança. E assim, a música autoral hoje é importantíssimo, porque cada autor tem a sua história para contar. Né? Você? Sim, tem um perfil, e eu acho que é importante você se ver ali naquele trabalho que está tocando, e você se vê, né, nesse quadro, né? Além do trabalho que você já tem, porque isso, as questões de tributo, é uma questão mais de homenagem, é uma questão também de arrecadação no final, para ser um complemento. Mas o seu trabalho autoral, não importa se vai dar grana, se não vai, é uma coisa que você gosta e que quanto mais pessoas se identificam com aquele som, você se descobre com aquilo. E no meu trabalho autoral, ele tem uma linhagem ali mais de MPB, rock, mas não, assim, numa faixa são 5 faixas mais ou menos, você pode de repente escutar a primeira faixa rock, a segunda samba, a terceira um jazz. Então eu vejo que a música ela tá em nichos e você toca o que você quiser naquele momento. Então eu acho importante você, autoral, estar à vontade, e se um dia você acordar com vontade de fazer samba, fazer o seu samba. Se amanhã quiser fazer um rock, um new metal, faça um new metal. Eu acho que essa questão de você limitar-se não é legal. Acho que quando você se põe no nicho, as pessoas te rotulam. Como essa questão visual, né? Você olha pra mim e fala assim, você é roqueiro. Como muita gente fala, mas aí me vê tocando um samba rock, me vê tocando um Bebeto, aquele cara lá, cara de rock, meio que não tem nada a ver, mas escutando, todo mundo tá no mesmo perfil, né? Se você só ouvisse o som, tá no mesmo perfil. Então, às vezes você escuta um artista e nem imagina como ele é, na verdade, né? Por isso também que eu dou mais importante ao trabalho do artista do que o artista em si, que às vezes aquele cara desculpa o palavrão, um puta do mundão, pessoalmente. Mas o trabalho do cara é bom, e eu sei separar isso. Então, alguns artistas eu gosto do trabalho, mas não gosto dele. Entrevistas que não são relevantes, posicionamentos que não são relevantes. Então, ele, pessoal, tem que separar essa parte aí. Eu acho legal. O pessoal fala muito do Neymar, né? Neymar como pessoa não tem... Então, mas ele é bom, ele faz, mas ele não é... Então a gente torce por ele quando tá lá, mas de repente eu não teria ele como amigo, vamos colocar assim, se eu fosse do meio artístico ali, tivesse perto, de repente eu não tivesse tanto contato com ele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas o que mas é que entregam pra gente, né? É o que de repente também é uma aí. máscara que se coloca. É isso aí. Queria que tu desse suas redes sociais, falasse de novo os dias da tua apresentação, né, nessas questões. Se já tiver uma agenda, pode falar. E te agradecer também pela participação. Eu que agradeço. Você já pode até, inclusive, já agendar com ela para trazer a banda inteira. Que legal. Tá, sim.
a gente traz para falar sobre a agenda. Dia 23/9 no Raízes Pub, Nova Iguaçu. E no dia 7 de setembro a gente vai fazer uma festa particular, que é do time aí do Coqueiros, que também é aqui da Baixada, vai ser ali na Prata, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, ali meio ali. E por enquanto a gente parou a agenda por aí, a gente vai começar a divulgar a agenda só a partir de setembro, porque nós demos uma parada para reformulação de todos os tributos, como eu saí da bateria, tive que arrumar um baterista para cantar, a gente parou toda essa agenda para ter uma reestruturação, para ir soltar a agenda a longo prazo. Mas fala tua rede social, porque eu já quero preparar aqui uma capela para. Não, eu ia falar, para sempre acompanhar a rede social, porque ele alimenta bem, ele coloca toda as datas, a agenda, né? Tanto o dele pessoal, quanto o da banda. Né? Sim. Então, a minha rede social pessoal é +1 Alex Alves. Lá você pode encontrar a minha rede pessoal. Isso. A minha rede do Golpes de Pincel, @Golpes de Pincel Oficial, que é sobre Los Hermanos. Banda 29 é Legião Urbana. Defeito é o nome da banda tributo a Pitty. E o Tributo dos Bambas, você pode encontrar lá o Instagram, @Tributo dos Bambas. Por enquanto é isso que eu tenho de rede social. E, claro, meu trabalho autoral, que é @Oscambal. Puder lá, Gatos no Telhado é a música que está no Spotify. Vocês podem apreciar lá. Em breve a gente vai ter novidades, tanto de agenda quanto de trabalho autorais. E a gente tá andando. Vê aí qual a música que dá pra fazer uma capela aí, que pra gente poder. Eu sei que não sei se tu é vocalista, mas tenta fazer. Ele é baterista, tá migrando pra vocalista. Então já tá migrando, então já pode pegar essa responsabilidade aí. Ele violão, ele funciona. É bom pro violão, né? O violão é melhor. Aí surgiu um violão. Surgiu um violão? Posso ver aqui alguma coisinha? Sabe fazer o vídeo? Tá nada aqui primeiro? Então, já vende teu peixe também. Já fala aí do tá sem bateria? Eu sou a Aline de Paula. Meu Instagram é Aline de Paula Unhas. Tem conteúdos para mulheres, de unhas, de beleza e para as mulheres empreendedoras também. Cursos, workshops. Tem lá todas as informações do meu próximo curso, que já está aberta, que vai acontecer dia 18/9. E me chama lá no direct se quiser fazer parceria, se quiser fazer algum evento. Também tem uma maratona das unhas. Tá tudo lá no meu perfil, explicativo. Não vai dar tempo de afinar muito bem ele aqui, né? +1 Alex Alves. É isso aí, vamos tocar alguma coisa então, né? Eu vi aí tu falando essa primeira coisa, eu gostei. Gostei, só não lembrei da música. Essa é da música autoral, posso tocar autoral então? Pode tocar. Então beleza. Tá um pouquinho desafinado, mas é ao vivo. Eu não entendo muita coisa, não entendo muitas pessoas, mas eu entendo de você. Por isso deixe-me ajudar. Por favor, não solta da minha mão. Quando as palavras não forem o bastante e não houver nenhum instante, ficaremos calados, ouvindo gatos sobre o telhado. Você vai ver, eu vou enlouquecer. Você vai ver, eu ri de você. Essa tá no Spotify lá, a galera pode curtir. Acabou o esculacho. Com essa canção, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela tua audiência, tua paciência. Deus é o dono do lugar. Tamo junto. Sem luta não há vitória. Acabou o esculacho.